Olá, meus queridos alunos, mais uma vez com você aqui, professor André Luiz, trazendo algumas dicas sobre a filosofia antiga. E dentro dessa filosofia antiga, agora nós temos um outro autor chamado Aristóteles. Aristóteles, assim como Platão, como Sócrates, claro, e como vários outros da filosofia antiga, obviamente, traz para a gente vários conceitos e conteúdos que são importantes para os vestibulares, Enem, o EMA, certames em geral, tá? Então eu te convido a vir comigo a fazer algumas reflexões e a perceber aqui aqueles conceitos fundamentais dentro deste autor, dentro dos temas que ele trata e que podem aparecer para você em prova, tá? Vem comigo aqui, vamos pensar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles, diferentemente de Platão, ele traz para a gente já uma valoração da nossa realidade, daqueles elementos que nós temos mais próximos a nós, diferentemente de Platão, que coloca tudo numa instância além da nossa convivência material, que seria um mundo inteligível. Então Aristóteles tem uma facilidade maior de lidar com o mundo sensível e de buscar neste mundo sensível, nesta realidade material, a própria verdade e não atribuir a uma instância superior como fazia Platão. Então eles já se diferem aí, ok? Outros elementos também em Aristóteles que podem aparecer aqueles elementos que estão associados ao seu conteúdo ético, político, tá? Nós temos também elementos da estética, como a poesia de Aristóteles, tá? Nós temos também elementos da lógica também de Aristóteles, que são elementos que estão dentro dos fundamentos do pensamento deste autor. Mas geralmente nós temos a questão sobre o conhecimento, a questão sobre a ética das virtudes. Nós temos aqui aula sobre ética e justiça, eu te convido a dar uma olhada. Vai lá, tem questões sobre isso, ok? Nós temos questões em Aristóteles também, associadas à política que mistura com a ética, ok? O comportamento ético, ele sempre desemboca na polis, ele termina na polis, ele vai para a cidade, ok? E dentro desta cidade, a participação política, a participação do cidadão, o debruçar do cidadão sobre as questões da cidade sempre é importante. Então, a ética das virtudes aristotélica, certo? A politeia, a concepção política monárquica de Aristóteles, mas a participação do indivíduo também é requerida dentro deste contexto. Nós temos aqui dois textos, o debate, que é empecilho à ação, e se o fato de não se estar esclarecido pelo debate, antes de chegar a hora da ação. De tal modo que não podem de forma alguma ser exercida duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem ser depois de certo tempo. Comparando o texto 1 e 2, tanto de Teucídides quanto de Aristóteles, a cidadania era definida pelo quê? O que a gente pode associar a cidadania dentro deste período? Prestígio social, o valor, né, da pessoa socialmente atribuída a ela a partir de suas posses, proeminência intelectual, ou até mesmo influência, não é o caso. O acúmulo de riqueza também não é a questão determinante. A participação política, ou seja, a cidadania, o fato de você poder interferir nos caminhos da cidade, aqui sim nós temos um elemento que historicamente nós podemos destacar dentro do mundo grego e dentro do mundo político em geral, como a participação política, aqui, né? Local de nascimento também é algo que está distante deste processo. Grupo de parentesco também não seria isso que determinaria e que se tornaria símbolo desta politeia, e sim a participação política. Portanto, eu convido vocês aqui, proeminentemente, a assinalarem a letra C de casa. A participação política é o elemento que pode aqui marcar e definir literalmente o que seria a politeia, a política e, claro, o elemento cidadão da época. Temos mais dicas aqui para vocês, temos mais coisas importantes e temos muito mais conteúdo. Então, fica comigo, eu te vejo na próxima aula.